precisamos de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos ler. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12. Lucas 12. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 41. Lucas 12, a partir do versículo 41. Nós vamos ler do 41 ao 48. Disse assim, e disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs o seu servo para lhe dar o tempo, a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, em uma hora que ele não sabe, separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Palavra forte essa daqui. Senhor Deus, neste momento, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Senhor, revela-nos aquilo que o Senhor quer para nós, para que possamos, ó Senhor, não só ouvirmos, mas praticar, ó Senhor, a Tua palavra. Eu sei, Senhor, que nós somos pais e às vezes, ó Pai, a nossa falha dos pais, ó Senhor, não observarmos e nem praticarmos as Tuas verdades. Mas o nosso pedido, Senhor, nessa noite, é que Teu Espírito Santo nos ajude a chegarmos no nosso objetivo, fazendo, Senhor, aquilo que Tu determinou aos nossos corações, fazendo, Senhor, que possamos ter uma vida de verdadeira santidade, de amor, de perseverança, até o dia que o Senhor voltar. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos um texto da Bíblia que o Senhor Jesus, ele começa a contar parábolas. E se tem uma das coisas que nós vamos encontrar muito aqui no Evangelho que Lucas escreveu, são as parábolas. E parábolas nós sabemos que é uma comparação. É uma comparação de um fato verídico, mas trazendo algumas lições. E o objetivo da parábola não é nos fazer entendê-las, mas
fazermos nós refletirmos de o que realmente estamos fazendo na obra de Deus. Então, o apóstolo Pedro, ele faz uma pergunta para o Senhor Jesus. Ele pergunta, essa parábola é para nós que somos teus discípulos ou ela é para todos? Pedro estava com dúvida se a mensagem que o Senhor Jesus estava trazendo era para eles. E bem verdade que às vezes nós ficamos com esse pensamento também. Porque às vezes Deus está falando através da sua palavra, mas nós ficamos, essa palavra não é para mim, essa palavra é para outro, essa palavra... E ainda mais quando é uma palavra dura, né? Ninguém quer receber palavra dura. Quando a palavra vem com uma exortação, fala assim, não, essa palavra não é para mim, não, essa palavra é para o outro irmão que está do meu lado, não é para mim. Porque ninguém quer receber palavra de repreensão. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que eu preciso ser humilde para reconhecer que eu não sou perfeito. E que eu sou altamente repreensível. Eu sou falho. O grande problema de nós, os crentes do século XXI, é que nós achamos que somos super crentes. E na realidade ninguém é super crente. Todo mundo erra uma hora. Por mais que nós procuramos fazer tudinho certo, tem uma hora que a gente acaba escorregando, errando. Errando às vezes simplesmente nas nossas palavras, errando nas nossas atitudes. Então essa parábola ela vai trazer essa lição. Veja só o que o Senhor Jesus está dizendo. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre o seu servo, para lhe dar a tempo a ração. Essa palavra ração aqui na revista corrigida ela é mal interpretada, porque aqui está falando de alimentação. Tem algumas bíblias que diferencia. A gente viu no domingo aqui o programa, né, para a leitura da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia tem muitas traduções diferentes. Então, se quando manda o povo ler a Bíblia junto, fica uma coisa complicada, porque você vê uma letra num lugar diferente, outra letra, o sentido é o mesmo, mas diferencia a leitura. Então, acaba dando... Era bom se todo mundo comprasse na igreja a mesma Bíblia. Tivesse a mesma Bíblia, que aí não ia ter nenhuma dificuldade. Mas nós temos Bíblias diferentes. Então, o que acontece? Aqui está falando de alimentação. Está falando que esse mordomo fiel, ele vai guardando aquilo que é armazenado, que vai distribuindo aquilo que foi armazenado para aqueles que estavam, para aqueles servos que estavam, o quê? Trabalhando. Então a gente aprende que não há recompensa sem trabalho. Não tem. Como é que você vai viver sem trabalhar? Até porque o trabalho é uma ordem específica de Deus. Não tem aquele negócio, eu não trabalho e vivo bem, meu irmão. Se você vive bem sem trabalhar, porque você ou está dando volta nos outros, porque o que mais tem hoje no mundo é gente se beneficiando em cima dos outros. São chamados, na linguagem popular, de 7-1. A verdade é essa. Que a pessoa oferece tudo. Oferece benefício em tudo. Se você entra na internet hoje, o que você mais vê é gente oferecendo alguma coisa para os outros. Mas
que não dá resultado. Porque eles estão instigando as pessoas a não batalhar, a não lutar, a não trabalhar. Então, se tem uma coisa que Deus abençoa, é o trabalho. Coisa é boa quando você está batalhando o dia todo, mesmo que você fique cansado, mas você deita no teu travesseiro convicto. Eu cumpri a minha missão. Eu trabalhei. Então Jesus está dizendo, ó, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre os seus bens o orar. Então Jesus está falando da importância do trabalho, da importância de batalhar. Se você quer recompensa, tem que ter trabalho, até na obra de Deus. Sabe por que às vezes a gente fica minguado? Porque a gente está trabalhando pouco. A gente acha que vir para o culto dia de domingo, quarta-feira, sexta-feira, ou segunda, ou a semana toda, vai trazer resultado. Não. O que traz resultado é trabalho. E qual é o trabalho? Fazer a obra de Deus. A gente acha que fazer a obra de Deus é só cantar, é só pregar. Eu sou sincero para vocês, eu nem gosto de pregar. Não gosto. Vou dizer, de pregar em público, não gosto. Teve uma época que eu era apaixonado por pregar. Eu achava que eu tinha que pregar todo culto. Mas a gente vai ficando velho, a gente vai aprendendo com o tempo que as coisas não são assim. Porque a mensagem de Deus não é para todos e não é para todo momento. Tem vezes que Deus quer me usar, mas tem vezes que Deus não quer me usar. E quando Deus não quer me usar e eu tenho a oportunidade para pregar, eu vou pregar, o pessoal vai começar a ficar enfadado com as minhas palavras. Eu posso até estar falando bem, mas a pregação não tem nenhum sentido. Porque só tem sentido quando há um objetivo. O objetivo da pregação da palavra não é instigar crente. O objetivo da pregação não é fazer crente ser renovado. O objetivo da pregação é salvação de almas. E a pergunta que a gente faz para nós hoje: quantas almas nós ganhamos no ano de 2024? Quantas almas? Nenhuma. Eu vou ser sincero para você. Nenhuma. Não ganhei nenhuma alma esse ano ainda. Não fiz a pena a ninguém. Então a gente não pode ser mentiroso, hipócrita, fingido. A gente tem que ser o que a gente é. A gente precisa mudar o nosso modo de viver. E às vezes a gente está muito acomodado, porque a igreja acomodou, meu irmão. Eu, quando me converti no Evangelho há cerca de mais de 30 anos atrás, era normal você ver todo domingo, o culto era a escola dominical, 9 horas da manhã, aí acabava a escola dominical, eu era da juventude, né? Aí falava assim, ó, vai ter um ensaio do grupo dos jovens. Então todos os jovens vão ficar aqui para o ensaio. O povo vai para casa, as mulheres vão fazer os seus afazeres, os esposos vão também fazer os seus afazeres, e os jovens vão ficar para o ensaio. E a gente ficava do ensaio de meio-dia até quase 2 horas da tarde ensaiando. E tinha que ensaiar mesmo. E aquele negócio tinha que separação de voz, tinha que cantar direito. Se cantasse desafinado, eles reclamavam. Reclamavam. E aí hoje, a gente vai fazer um ensaio, a gente quer ensaiar e cantar de qualquer maneira. Não, a gente tem que ouvir a música,
tentar pegar. Em conjunto tem que ter repartição de voz. Testar a voz. Você, quer dizer, a pessoa tem que, você vai cantar, mas você tem que cantar um tom abaixo da outra pessoa para poder não ficar aquela voz embolada. Os ensaios eram obrigatórios, então o jovem ficava ali, a gente errava uma vez, voltava a fazer de novo, errava uma vez, voltava a fazer de novo. E isso era ensaio. A minha também era assim. Mas, hoje, o povo não está mais se preocupando com isso. Porque você canta de qualquer maneira, você canta, porque hoje, porque na realidade, na época que eu era jovem, não tinha playback na igreja. Não tinha. Hoje todo mundo tem um celular para cantar em cima da cantora, mas antigamente não tinha. Era instrumento, era guitarra, bateria, então o músico tinha que tirar a nota para você cantar junto com ele. Então era tudo no instrumento, não tinha esse negócio de playback igual tem hoje. Hoje o povo relaxou porque pega uma música cantada e canta em cima. Aí acha que tá, Deus até opera, mas só que na realidade nós estamos preguiçosos de querer fazer as coisas melhor para Deus. Então a gente precisa repensar aquilo que nós fazemos. Então o playback é tecnologia, né? Mudou a tecnologia, tem playback hoje, tem CD não, CD também já é ultrapassado, né? Hoje não tem mais CD. Hoje é tudo no celular, é tudo no YouTube, mas o que acontece? Nós precisamos... Então, na época, os jovens ficavam lá, ensaiavam, aí acabava o ensaio, você pensa que os jovens iam para casa? Não ia nada. 2 horas era evangelismo. Todo mundo saía, só voltava para casa à noite. Aí você fala assim, hoje se você chamar um crente para ficar um domingo na casa de Deus, eu tenho meus afazeres. Tá? Então, aí os crentes de hoje estão tão acomodados que se chamar para evangelizar, não dá não, que eu tenho a família, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ver meu neto, ver meu filho, bota tudo na frente da obra. E aí a gente pergunta, o que nós estamos fazendo para Jesus? Será que Jesus voltar hoje, nós vamos ter alguma recompensa? É uma pergunta que eu faço. Você responde para você mesmo. Será que nós vamos ter alguma recompensa se Jesus voltar hoje? Porque você sabe que no céu, salvação, Jesus vai salvar aquele que crente busca a presença dele. Mas recompensa só vai receber aquele que trabalhou. Só o que trabalha que vai receber recompensa. Você vai chegar lá no céu, se você não trabalhar, você vai ser salvo, mas você vai ver o outro recebendo recompensa e você não vai receber. Então, aí os jovens naquela época saíam, iam evangelizar, aí quer dizer, 2h30 tinha aquele culto de ar livre, os jovens estavam tudo lá. E pensa que era igual hoje, que ia todo mundo de camisa regata. Não, tinha os varões, botavam aquela gravata e paletó com sol de 40 graus e ia pregar. Aí hoje, se você bota um paletó no tempo de verão, você é maluco. Que isso? Não precisa usar paletó, não. A gente que era obreiro, irmão Valdir, o presbítero Valdir, obreiro antigamente, não subia no púlpito sem paletó e gravata, não. Hoje em dia a gente anda tudo à vontade, né? Aí ninguém liga. Mas antigamente não subia no púlpito se não tivesse conforme as normas da igreja. Era uma norma da igreja. E aí hoje a gente está com a vida mais fácil, tecnologia. Quer dizer, é bem realidade que paletó e gravata não é unção. Nunca foi unção. Mas era uma norma da igreja. E uma norma que a igreja mudou. Você pode ver que naquela época as pessoas já chegavam na porta da igreja já dando glória a Deus e a igreja ficava envolvida na glória de Deus. Ninguém ficava olhando para o outro, ninguém ficava olhando para a vida de ninguém.
chegava lá, fazia culto, cantava, e às vezes o pastor botava até um sininho aqui no púlpito aqui, porque quando começava a descontrolar demais, o pastor batia o sininho para poder a igreja acalmar. Porque senão não controlava. Eu peguei culto aqui na Canaã, que acabava o culto, tinha que levar os jovens para casa, que os jovens estavam tão cheios do Espírito Santo que você tinha que levar eles na mão, eles falando em língua no meio da rua. E hoje, cadê esse tipo de crente de hoje, pentecostal? Não tem. Não tem. Por que não tem? Não tem porque Deus mudou, não. Porque nós estamos mudando. Quem está mudando é a gente. Nós estamos mudando. Tem gente, a pessoa fala assim, pastor Mário, Jesus não cura mais na igreja hoje. Jesus não cura porque a gente não prega cura. Jesus não cura porque a gente não faz a nossa parte. Porque nós temos que praticar a fé. E a fé só é praticada quando ela é ensinada. Então, na igreja hoje Deus não cura mais. Deus continua sendo Deus. Ele continua curando da mesma forma. Ele continua libertando. Ele continua expulsando o demônio. Ele continua fazendo tudo. Agora, a gente que estamos fazendo tudo diferente. Então, se tem uma coisa que Jesus está ensinando nessa parábola aqui, é que nós precisamos nos ocupar na obra de Deus. Se queremos, recompensa. Se queremos, recompensa. Aí o texto diz aqui que ele porá sobre os bens. Aí ele vai fazer repreensão no capítulo 40, no versículo 45. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda a vir, é o que a gente já está vendo acontecer na igreja do século XXI. A igreja já não acredita mais na volta de Jesus. Foi feita uma pesquisa entre os evangélicos perguntando, você crê que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar daqui a 100 anos. Jesus vai voltar. Desde quando a minha tataravó era viva, já se falava que Jesus ia voltar. Então o povo está desacreditando de que Jesus vai voltar. A igreja precisa voltar a pregar a volta de Jesus. A igreja precisa voltar a pregar arrependimento. Não é essas pregações de encher coração, de fazer que as pessoas... porque o pregador de hoje, ele está preocupado em dar uma alta ajuda para aquele que está ouvindo. Que deu 7 passos para você ter uma vida feliz, 10 passos para você ser próspero, 10 passos para isso. Mas esquece que a mensagem que Jesus manda pregar é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então Jesus exige de nós, de mim e de vocês, o quê? O arrependimento. Eu não vou chegar a lugar nenhum se eu não me arrepender dos meus pecados. Eu posso pregar, eu posso falar em mistério, eu posso sapatear, eu posso correr na igreja, eu posso profetizar, mas se eu não me arrepender dos meus pecados, isso não vai adiantar nada. É verdade, irmãos. Você pensa que dons espiritual vai te garantir vida eterna? Não. Tem muita gente aí que tem dons, mas vive no adultério, na fornicação, de qualquer maneira, fazendo o que é mal aos olhos de Deus, mas chega num culto como esse aqui e entrega revelação para todo mundo. Entrega. E às vezes o que ele fala está acontecendo com a pessoa. Porque dom é uma coisa que Jesus não tira de ninguém, não. Se Deus quiser te usar, Ele vai usar da mesma forma. Mas só tem uma coisa: você pode ser usado por Deus, você pode ter os dons, mas uma coisa você não vai ter: é a vida eterna. Porque não é garantia. Dons não é garantia de vida eterna. Dons é para a igreja trabalhar. Sabe por que Jesus encheu a igreja com o Espírito Santo e Atos dos Apóstolos? Para eles trabalhar. Leia Atos dos Apóstolos para ver se os apóstolos ficaram parados.
Ao contrário, eles faziam a obra, eles eram presos, eles eram chicoteados, eles eram arrastados, mas eles tinham fé, porque estavam o quê? Cheios do Espírito Santo. E eu vou fazer uma pergunta: será que os crentes do século XXI, se tiver uma perseguição forte contra o Evangelho, eles vão ter fé para continuar na fé? Você acha que esses crentes moderninhos de hoje vai continuar na fé? Tem muitos que já estão negando a fé por pouca coisa. A verdade é essa, pouca coisa. Tem gente que nega a fé porque uma vizinha fez fofoca, nega a fé porque alguém se levantou contra ele, perde a fé porque o pastor não fez o que prometeu. Porque tem pastor que promete Deus e promete o mundo para as pessoas e não cumpre. Eu já passei por isso e eu acredito que alguém aqui também já passou. Que de pastor chegar e falar assim, ó, nós vamos fazer isso aqui, fez a reunião certinho, mas quando chegou na hora lá, não cumpriu nada que foi tratado. E aí, quando a pessoa não tem estrutura para estar na fé, o que acontece? Ele acaba deixando a igreja. E sabe um grande problema do crente do século XXI? É que hoje ele pula de galho em galho e vai para todas as igrejas recebem ele, que maravilha, mas ele não se converte para poder criar raiz. A verdade é essa. Que a cara está aqui, aí começa. Aí tá direitinho, aí o pastor bota ele para dirigir culto, e ele dirige culto, e fala, mas no dia que o pastor exige dele um pouquinho, ele, não vou ficar mais, não vou para outro ministério. Tirar a carteira esse nome. Aí, o que faz? O grande problema dos pastores hoje, consagrar todo mundo. Todo mundo é consagrado na igreja. Eu conheço igreja que não tem membro, só tem obreiro. Cadê os membros da igreja? Só tem, todo mundo na igreja é obreiro. Porque o pastor pega todo mundo, ó, vem aqui, você vai ser pastora, não, você vai ser evangelista, você vai ser presbítero, vai, pega, derrama o óleo na cabeça e tal, todo mundo vira obreiro. Mas cadê os membros da igreja? Eu acho que a igreja só pode ter obreiros quando ela cresce. Por quê? Por exemplo, aqui somos uma igreja pequena. Eu acho que aqui nós temos 3 pastoras, 2 missionárias, uma diaconisa, tem um presbítero, mas o crescimento da igreja é assim. Aqui tem obreiro. Nós precisamos trabalhar para essa igreja crescer, para que daqui possa se abrir outras igrejas. E quando abrir outra igreja, aí sim, vai enviar o obreiro para assumir aquela igreja. Mas não, está botando todo mundo no mesmo lugar. Aí fica aquele montão de gente sentado no púlpito aqui, um olhando para a cara do outro aqui, um querendo ser mais do que o outro. Se eu não pregar, não vai acontecer nada. Porque eu sei pregar, eu prego com unção. Prega com unção enquanto Deus quer te dar unção. Porque no dia que Ele não quiser, você não vai pregar nada. Então vira uma coisa. Então Jesus está falando aqui que nós precisamos o quê? Trabalhar. E tem mais uma coisa. Ele está falando assim, ó. Versículo ainda 45. O Senhor tarda em vir. E começar a espancar os servos ou criados e comer e beber e embriagar-se. Porque o grande problema é que nós achamos que Jesus está demorando demais para voltar. E aí o que acontece? Nós começamos a fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Passando por cima dos outros, pisando em cima dos outros. Irmão, eu oro a Deus e falo, Senhor, não deixa eu nunca pisar em cima de ninguém. Eu sempre vou ser quem eu sou. O que eu sou aqui, eu sou em casa. Às vezes em casa eu fico lá na minha internet o dia todo, mas eu sou o que eu sou. Eu não vou mudar o que eu sou, a não ser se Jesus chegar aí e falar assim, ó, a partir de hoje eu não quero você fazendo mais isso. Aí eu vou ter que obedecer a voz de Jesus. Mas tem gente que quer... Ó, infelizmente hoje nós vivemos um tempo que o crente quer passar uma coisa que ele não é. Se você entra na rede social, você fica triste de ver a atitude de alguns crentes quando você bota uma mensagem.
ou você bota um vídeo de um pastor, aí o cara começa a falar mal do pastor, começa a criticar, chamar de charlatão, de mentiroso, falando contra os servos de Deus. Eles podem ter os defeitos deles, mas eles estão fazendo a obra. Você sabe que eu nunca vou falar mal na minha vida do bispo Edir Macedo. Você sabe por que eu nunca vou falar mal dele? Ele pode não ser um pentecostal igual eu, mas ele é um grande ganhador de almas. Quanta gente largou a obra de macumba, largou o vício por causa da pregação do Edir Macedo. Aí vai eu, que não sou ninguém, falar que aquele homem é um falso profeta. E eu vejo um monte de pastor chamando o Bispo Macedo de falso profeta, chamando o Valdemiro de falso profeta, chamando o Agenor de falso profeta. Isso aí, para mim, não é evangelho. O que Jesus ensinou não foi isso. O que Jesus ensinou é que nós precisamos entender que igreja não está vinculada a nome nem rótulo. A igreja, ela é de forma universal. A igreja, ela é aqui, mas ela é ali. Não existe divisão. Lá no céu não tem divisão denominacional. Eu sou até contra algumas pessoas que ensinam. Ah, meu irmão, você não pode visitar outra igreja. Não, porque lá é outro ministério. Meu irmão, não existe diante da palavra outro ministério. Todos aqueles que estão no rebanho do Senhor são o único rebanho que vão se apresentar diante de Jesus. Lá no céu não vai ter isso. Tem gente que prega a heresia dizendo que o pastor vai apresentar o membro lá no céu. Não vai nada. Você não vai apresentar ninguém no céu. Você apenas tem a missão como pastor de discipular e de ensinar. Quem vai se apresentar diante de Jesus somos todos nós. Porque lá no céu não existe cargo de pastor. Cargo de pastor é uma coisa da terra, não é do céu. Aí você fala assim, mas a Bíblia diz que aquele que é ligado no céu, aquele que é ligado na terra é ligado no céu. Mesmo essa palavra está falando daquele que está ligado com Deus. Quando você desce ao batismo e se reconhece como arrependimento, a partir daquele momento, você está ligado no céu. Não é porque você recebeu um cargo. Porque cargo passa. Cargo passa. Se nós morrermos, sabe o que vai acontecer? Nosso cargo vai ficar aí. Porque a morte não leva carne. A morte só leva para o túmulo o quê? A matéria. Matéria. A morte só leva a matéria. Então, nós temos uma falsa... a igreja brasileira, ela foi mal ensinada. Foi mal ensinada por quê? Porque ensinaram que cada cargo é superior. Não existe cargo superior. Leia a Bíblia para você ver. Você sabe que aqueles 7 diáconos que os apóstolos separaram era tão importante como o ministério apostólico. Por que eles eram tão importantes? Porque os apóstolos, eles não tinham tempo de visitar a viúva, de visitar as idosas, de visitar as pessoas que precisavam de suprir necessidade. E aí Deus orientou que eles escolhessem 7 homens capacitados para isso. Então o trabalho de um diácono é tão importante como o trabalho de um pastor. Porque o diácono, ele vai ver a necessidade da igreja. Hoje em dia, os diáconos estão parecendo até que são pastores. Diácono não visita, diácono não leva ceia, porque quem tem que levar ceia para as pessoas que não podem vir, que são enfermas, são os diáconos. Não é pastor para que tem que levar ceia, não. É os diáconos, porque os diáconos foram separados para esse ofício e para esse ministério. Os pastores fazem por falta de obreiro. Mas quando tem os obreiros, quem tem que fazer é aquele obreiro.
Vai desmerecer o pastor se ele fizer? Não. Ele fizer, ele vai fazer por amor, porque ele já passou por aquilo ali, ele sabe como é que faz aquilo ali. Mas a obra é feita dessa forma. O diácono é escolhido para esse ofício, visitar as pessoas enfermas. Então os diáconos, eles tinham que ser o quê? Cheios do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo não é falar língua, não. Cheio do Espírito Santo é uma pessoa com uma vida irrepreensível. Por isso que quando é lido a leitura para a consagração, ele fala assim, ó, o presbítero seja irrepreensível. Às vezes nós não estamos nem um pouquinho enquadrados na palavra, porque a gente dá motivo para ser repreendido. Dá. Eu cansei de ser repreendido na minha vida. Você sabe que na minha juventude o que eu mais fui foi repreendido. Porque eu gostava de jogar meu futebolzinho e a igreja que eu congregava era proibido jogar bola. E eu na desobediência, eu ficava lá jogando bola, no campinho. Aí o pastor, ele tinha uma bicicleta, quando eu via que o pastor ia passar em frente ao campo de bicicleta, eu me jogava num montinho para ele não me ver. Mas não adiantava que ele me via. Aí quando chegava no dia de terça-feira, que era a doutrina lá, e a doutrina era porta fechada, tá? Ninguém não entrava quem não era crente na doutrina, não, só crente. Porque a doutrina pegava fogo, apanhava, o povo apanhava mesmo. Aí eu tô indo, aí eu pego a minha Bíblia, tô indo lá com toda alegria pro culto, né? Tô à frente que eu tô abafando, tô indo pro culto. Aí quando eu chego lá na porta da igreja, o diácono tá na porta, ó, o pastor deu a ordem. Pode voltar para casa, você está disciplinado. Você não entra no culto de doutrina. Rapaz, voltava para casa. E tinha mais. A gente sentia na pele, porque os membros, quando você era disciplinado na igreja, que naquela época era chamado de exclusão, 6 meses de exclusão, você não cantava, não tinha oportunidade, não falava. Hoje em dia a pessoa amigada fala, a pessoa amigada prega, mas antigamente você não falava nada. Aí tu chegava lá, tu só podia ir para o culto público, culto de quinta-feira, culto de domingo, que era aberto para todo mundo. Porque culto de oração, vigília, você não podia entrar porque você estava desviado. E tinha mais, os crentes passavam perto de você, quando não te via, até cortava o caminho para não falar com você. Você sentia na pele, pô, parece que você virou leproso. Era duro o negócio. Vou falar que isso era correto? Não, não é correto, porque eu acho que você não pode desfazer de ninguém. Mas era como a igreja era antigamente. Quando você era disciplinado na igreja, era como se você tivesse leproso. Então a pessoa ficava, você podia ficar... E tinha mais, se você era disciplinado aqui, não adiantava você ir para outra igreja não. Que o pastor enviava uma carta para todas as igrejas, ó, está disciplinado. Ele só pode sair daqui depois que ele cumprir a disciplina dele. Então não tinha esse negócio de pular de igreja para igreja, não. Você só podia sair de lá depois que você voltasse em comunhão. Aí quando você voltasse em comunhão... E tinha mais! Você tinha que vir na frente da igreja, na frente de todo mundo e pedir perdão para a igreja inteira. Você só voltava em comunhão dessa forma. Ó, falando, fulano de tal está querendo voltar em comunhão, vem aqui na frente, fala para a igreja, ó. Ah, quero pedir perdão por atos, por aquilo que eu fiz, não sei o que lá e tal. Aí falavam que estava querendo voltar às atividades. Aí quando acabava, pastor, fica aqui. A igreja aprova a volta do nosso irmão em comunhão. A igreja toda se manifestava, ó, seja bem-vindo de volta. Então a igreja levantava a mão. Mas tinha alguns lá que ficava meio em dúvida se te aceitava ou não. Então a gente vê que as coisas mudaram, né? Mudaram muito. Porque hoje em dia a gente está deixando o povo muito aberto, muito à vontade. O povo hoje faz o que quer, porque a gente já não faz mais. Até porque a Constituição mudou, muita coisa mudou. Hoje em dia você não pode mais excluir ninguém da igreja. É proibido excluir alguém da igreja, você não pode. Se você excluir alguém da igreja aqui,
Se essa pessoa quiser entrar na justiça contra a igreja, é lei. A igreja não tem fim lucrativo, mas a igreja é uma instituição. Então, se eu expulso a missionária Rosilda daqui da igreja, se ela se sentir muito ofendida e ela procurar um advogado, ela pode entrar na justiça e a igreja vai ter que pagar todos os anos que ela foi membro daquela igreja. É lei. É lei. Então a gente pensa que a gente está vivendo um tempo bom, então não. A gente tem hoje em dia, se você pregar aí, por exemplo, falar mal dos homossexuais na igreja, falar que o homossexual vai para o inferno, você está arriscado ser também processado e pagar também indenização para o homossexual. É verdade. Essa lei Pastores hoje estão proibidos de falar contra o homossexualismo. Está proibido. E tem muitas outras coisas que estão sendo aprovadas aí e que a gente está deixando passar desapercebido, mas Jesus está vendo. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que os verdadeiros crentes vão se manifestar nesse meio. Os falsos vão aceitar aquilo que o diabo quer que aceite. Como já tem igrejas que eram megas igrejas, que hoje já estão aceitando casamento de homem com homem e mulher com mulher. mas já tem muitos aí. Não, mas estou falando de igrejas evangélicas mesmo, não é essas igrejas aí que criaram agora aí, inclusiva não. Igrejas que pastores eram grandes evangelistas que realmente abriram para que os homossexuais também possam cultuar e fazer parte da membresia. O negócio está sério, pastora. O negócio está sério. A coisa está muito difícil. Você não pode entregar nossa carteirinha, né, pastor? Porque, e tem mais. E tem que dar carteira de membro. Você tem que batizar o homossexual. Já pensou? Deixa eu te batizar. Tem que dar ceia para o homossexual. Hoje em dia a ceia já não é mais reverenciado. Hoje qualquer um toma ceia. Hoje a pessoa que chega na igreja aí, macumbeiro toma ceia, o espírita toma ceia. Pastor, Todo mundo toma ceia. mas meu filho, deixa eu te falar. Eu tenho visitado igreja grande, né? Então eu venho da igreja grande. Fui nascido numa igreja grande. Pastor, mas só toma aqueles que não têm temor ao Senhor. Porque eu tenho visto eles passando assim com a bandeja assim, ó. Muitos não pegam, não. Eu tenho visto assim, que meus olhos veem tudo, né? Eu fico olhando assim, não estão pegando, não, pastor. Somente aqueles que não realmente não têm temor a Mas tem Deus. gente que pega, assim, sabe? olhando Mas tem gente que pega, eu vou dizer para você que pega, porque não é ensinado. A pessoa que já conhece, a pessoa que conhece a palavra, que tem temor a Deus, ela não vai pegar. Mas quando uma pessoa não conhece, não sabe, ela pega. Ela pega. E pastores estão pregando que todo mundo pode participar da ceia. Os pastores estão pregando assim agora. O pastor está falando assim, olha, irmão, eu não posso proibir ninguém. Quem quiser participar, pode participar. Então, hoje em dia, está assim. Eu visto mesmo. Agora, o que acontece? O que acontece? Qual é a responsabilidade que nós temos? Amém? Mas qual é a responsabilidade que nós, pastores, temos? De ensinar. A gente tem que ensinar, olha, irmão, realmente, a Bíblia não proíbe ninguém de participar de ceia. Isso aqui, a Bíblia não proíbe. Mas a Bíblia diz que para você participar, você deve examinar a si mesmo. Se você acha que você é apto a participar, você fique à vontade. Mas se você tem alguma coisa que te impeça, não participe. Espere o seu tempo para participar. Igual a nossa irmã está ali para batizar. Eu acredito que todo mês, aqui ela vem para a Santa Ceia, ela fica com aquele desejo de participar da Santa Ceia. Mas vai chegar o tempo dela. Vai chegar o dia. Nós temos que esperar o nosso tempo. Agora, o grande problema, até na questão ministerial, o povo não está mais esperando. Hoje em dia, o cara vai de membro direto para pastor. Nunca foi ensinado, nunca passou pelo diaconato para sofrer um pouquinho, nunca foi porteiro da igreja. Porque se tem o
Pior não. Você sabe que um carro bom é o carro de porteiro que você conhece todo mundo. Quem entra, quem sai. Eu lembro do falecido presbítero Agostinho da Luz da Canaã. Ele dirigiu o culto aqui, né? Mas quando acabava o culto, ele sempre pedia alguém para dar a bênção apostólica, ele ia lá para a portaria, apertar a mão de todo mundo. A igreja saindo, ele apertando a mão de todo mundo, ele falava com todo mundo, não deixava ninguém sair sem ele falar. Pastor Daniel Machado Vai, aquele homem ali, para mim, eu acho que não tem pastor hoje no complexo que compare com ele. Ele chegava na sua casa, se você estivesse passando por uma necessidade, você pensa que ele ia lá na igreja lá e pedia campanha de tiro? Não, ele pegava do bolso dele, ia no mercado, não falava nada para você, comprava lá no mercado, quando tu via ele estava chegando com um monte de bolsa aqui, ó, para você. E não pedia nada de troca. Se ele visse você em necessidade, ele comprava do bolso dele, fazia a compra do bolso dele para levar para uma pessoa necessitada. E cadê os pastores de hoje desse jeito? Se você for pedir uma ajuda aí, alguns pastores aí, ele ainda mente, ainda fala que não tem dinheiro. Então a gente sabe que esses homens que já faleceram, eles eram pastores. Eu acho que eu não sou nem 1% que esses caras eram, que esses homens eram. Eu apenas aprendi com eles, mas eu ainda não pratiquei praticamente nem um terço do que eles ensinaram. Porque eles ensinaram mesmo a viver o verdadeiro evangelho. Pastor Daniel, com 80 anos de idade, ele orava 2 horas de joelho. 2 horas de joelho. Hoje a gente fica 5 minutos de joelho e já está querendo levantar. Eu não sei se é para você. Eu estou meio ruim de ajoelhar ultimamente. Estou meio ruim de ajoelhar. Mas antigamente, pastor Daniel, era ruim de segurar ele no momento de oração. Você dobrava o joelho. E tinha mais, naquela época era obrigatório dobrar o joelho. Você pensa que alguém ficava sentado na igreja, ele mandava o diácono, se tiver alguém sentado, manda ajoelhar. Mas ajoelhar. A não ser se tiver com criança no colo, tudo bem. Mas se não tiver com criança no colo, vai ajoelhar e vai orar. Mas hoje em dia, está aqui a pastora orando, aí os outros estão ali, sentados. Pastor Mário da Silva. Sentadinho, mexendo no celular. Aí, sentado, pensando na vida. Só nos vídeos. No kawaii. A gente, vamos ser sinceros para você. A gente quer que Jesus opere como desse jeito. Tem como Jesus operar? Não. Tem. O culpado é quem? Nós. Eu sou o culpado, porque eu quero ver Jesus operar, mas eu estou desligado no culto. Eu estou pensando em outra coisa, eu já venho de casa pensando em outra coisa, menos no culto. Então, é complicado. Então, até o pastor Ricardo, que é o nosso pastor lá da Fonte de Água Viva, antigamente era muito segurar o Ricardo na oração. Quando ele ia para o monte para orar, tu pensa que o pastor Ricardo ficava pulando e rodando lá no monte, enquanto os irmãos estavam lá cantando, ele estava lá no cantinho dele lá, a noite toda, de joelho dobrado. E ele dobrava o joelho, só levantava para poder cantar e ministrar a palavra. E a gente hoje é preguiçoso. Eu sou preguiçoso. Pô, eu tenho que orar a Deus para Deus tirar o espírito da preguiça espiritual. Porque a gente entrou num momento de preguiça espiritual. Vamos lá para o texto. Para a gente... Se eu tenho uma pessoa que conhece o relógio, olha, pessoas que têm. Versículo 46. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera. Olha só, nós temos que tomar cuidado porque Jesus vai vir num momento que a gente não pensa. Você pensa que Jesus vai vir nesse momento aqui que está alarmado aí? Sabe que eu acho que Jesus demora a voltar? Porque está todo mundo pensando na volta dele. Eu lembro que em 2012,
havia uma profecia de que Jesus ia voltar em 2012, né? Então ficou um montão de gente alarmando que em 2012 Jesus ia voltar, que o mundo ia acabar em 2012. 2012 já passou, já faz, ó, tempo. E se começar o povo a alarmar de novo, que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar, vai acontecer um montão de coisa, menos o mundo acabar. Agora, a hora que a gente não estiver nem pensando, nem imaginando, Jesus volta. Porque a Bíblia diz que ele virá a hora que nós não estamos pensando. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu não. Está levando o mundo. Porque quando nós pensamos, nós estamos alarmados, nós estamos achando que vai acontecer isso, que já teve muita gente que marcou data para Jesus voltar, muita gente marcou data para Jesus Então, voltar. quando é que vai ser isso, eu vejo? Tem gente aí dando data, que Jesus vai voltar em 2026. Agora a nova data de Jesus voltar é 2026. Mas Jesus pode voltar para mim daqui a alguns minutos eu chegar em casa, ter um infarto e morrer sem enterrado no cemitério nenhum. Jesus está voltando. Então a gente tem que ter muita cautela naquilo que a gente ensina e que a gente prega. Porque tem um tipo de ensino aí que é um ensino de conspiração. Eu lembro que no final no começo de 2001, começou a entrar, não sei quem aqui lembra, que já era cristão, começou a entrar uma série aí na internet chamada Prepara-te. Aí começou a falar de Illuminati pra cá, Illuminati pra lá, que FEMA, caixão da FEMA, não sei de quê. Aí todo mundo começou a entrar nessa onda aí dos Illuminati. Mas acabou isso aí. Quando veio a pandemia, todo mundo começou a falar, Jesus vai voltar, porque a pandemia veio. Meu irmão, já teve epidemia piores no mundo do que a pandemia. A pandemia morreu muita gente, mas já teve pandemia no passado pior do que o coronavírus. E Jesus não voltou por causa disso. Então, quando é que Jesus vai voltar? A hora que nós não pensamos. É o que ele está dizendo aqui, ó. Virá no dia em que não espera. Então, quando nós não tivermos mais esperando Jesus voltar, aí que ele vai voltar. Aí o texto está dizendo. Não espere. E em uma hora em que ele não sabe. Então, a hora que Jesus vai voltar, nós não sabemos. Então, pregue que Jesus vai voltar. Mas que ele vai voltar a que tempo, nós não sabemos. Só sabemos que ele tem a promessa de que vai voltar. Ele tem a promessa de que ele vai voltar. E aí diz que ele vai separar e lhe dar a parte com os infiéis. Isso aí, quando a pessoa não estiver esperando, quando ele achar, não, já fiz o que tinha que fazer, já preguei o que eu tinha que pregar, agora eu vou descansar, Jesus vai voltar e você vai perder a sua salvação. Aí você fala assim, o crente perde a salvação? Perde. Tem igreja aí que prega que o crente não perde a salvação, não, mas perde sim. A maioria das igrejas reformadas, das igrejas que veio na época de Martinho Lutero para cá, eles pregam que a salvação é eterna, ninguém perde a salvação. Mas, se fosse verdade isso, então ninguém ia ser lançado no inferno, nenhum ser humano. É bem verdade que o inferno é para o diabo e os seus anjos, não foi para o ser humano. Mas se você não busca Deus, se você não se arrepende do seu pecado, se você continua praticando as coisas mais, você está réu a ser lançado juntamente com o diabo no lago de fogo. E vai ficar de fora da Nova Jerusalém. Porque só vai entrar na Nova Jerusalém quem tiver a vida em comunhão com Deus.
Se tem uma coisa em Apocalipse que é interessante, é essa questão da Nova Jerusalém. Para tu ver como é que é a questão de galardão, você sabe que muita gente vai ser salva, mas não vai poder entrar na Nova Jerusalém. Não vai. É o que está aqui em Apocalipse. Tem gente que vai ser salva, mas não vai entrar na cidade. Vai ficar do lado de fora da cidade. Porque na cidade só vai entrar aqueles que tiveram 100% a vida com Jesus. Você sabe que vai continuar existindo nação, vai continuar existindo povos, mas todos fora do muro da cidade. Na cidade só os salvos vão entrar. Pastor, Pode tirar. quando a gente morre, a gente ficamos reservados no lugar até O dia de julgamento. o dia do julgamento. Ou como é que é? Não. Quando a gente morre, não, as pessoas usam muito a questão da parábola do rico e o Lázaro para fazer uma interpretação até errada dessa questão de paraíso. Porque Jesus usa essa parábola para dizer daqueles que estavam da antiga aliança. Na realidade, ali se fala da antiga e da nova aliança. Aqueles que viveram pela lei foram condenados pela lei. Aqueles que viveram pelo Evangelho foram salvos pelo Evangelho. A realidade é que, quando se fala da morte, a morte é um descanso. Você vai dormir até o dia da ressurreição. Aí você fala assim, mas quer dizer que quando você morre você não vê mais nada? Não, você não vê mais nada. Até Salomão, ele é claro em dizer isso. Quando morre, segue-se o juízo. Nenhum morto tem capacidade mental, consciência para saber o que está acontecendo no mundo. Aí você fala assim, mas o rico falou que queria voltar para a terra. Mas Jesus está usando uma parábola, um ensino, que não vai adiantar depois que você morrer sem arrependimento, porque não tem mais volta depois da morte. Não existe volta depois da morte. Então a morte, literalmente, quando a pessoa morre, ela vai ficar em um local reservado, sim, em descanso, até o dia da ressurreição. Mas aonde você vai ficar, você não vai ter capacidade de ver mais nada que acontece aqui no mundo. O que acontece no mundo, para lá, é passado. Nenhum ser humano... tem gente que é assim, o morto vê o que está acontecendo. Não, o morto não vê o que está acontecendo aqui mais. Não existe isso. O morto, ele está... É igual você quando está dormindo. Quando você está dormindo, você está consciente? Você está consciente quando você está dormindo? Você tem consciência? Tem gente que tem um sono aí tão pesado que se você carregar ele, ele não acorda. Tem gente que a pessoa bota assim, carrega a cama, bota em outro lugar com ele dormindo, ele não acorda, porque ele tem sono pesado. E ele está inconsciente. Quando você dorme, apaga tudo. O sono, na realidade, você sabe que o sono é um prenúncio da morte? A gente descansa e adormece porque o corpo precisa recarregar energias. E quando você dorme é porque você está totalmente desligado. Então, você pode dormir de uma forma natural e acordar no outro dia, como você pode dormir e não acordar nunca mais. Pastor, e aquela mensagem que diz que quando Jesus estava na cruz, que ele estava pregado, que tinha aquele ladrão e falou assim, hoje mesmo estaremos... Esse é um dos assuntos mais difíceis de interpretar. Vou dizer para você, porque a tradução em português, ela comete alguns erros. A realidade é que a tradução da Bíblia em português, ela não é uma tradução 100% perfeita, porque a tradução é coisa de homem. Por exemplo, eu posso pegar uma palavra do inglês aqui
e traduzir para a minha linguagem. No mesmo sentido, mas na minha linguagem. Então, quando fala assim, que um era do lado direito, outro do lado esquerdo, do lado direito se arrependeu, do lado esquerdo blasfemou de Jesus. Aí do lado direito falou, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí o texto da tradução português diz, na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que no grego não está hoje mesmo, está na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então a palavra te digo dá uma pausa de um tempo. Não significa que o ladrão foi rapidamente para o paraíso. Ele teve o período dele também, porque Jesus também não foi para o paraíso quando morreu. Jesus foi para o paraíso quando morreu? Hã? Porque se ele levasse o homem no mesmo dia no paraíso, ele não levou o homem no mesmo dia para o paraíso, porque nem ele foi. Ele teve que, no terceiro dia, voltar à vida de novo. Porque lá no meu trabalho, às vezes a gente fica falando da palavra, entendeu? Aí eles ficam fazendo pergunta para mim, eu fico respondendo. Então tem gente que é católico, é isso, é aquilo. Aí perguntou para mim sobre isso. Aí eu falei, não, a gente morre e Deus guarda, tem um cantinho guardadinho pra gente até a volta dele. Aí ele, não, e quando naquele dia tá, que Jesus estava na cruz... Mas é uma questão, infelizmente, é uma questão de leitura e interpretação do texto. O povo brasileiro passou a interpretar muito esse texto de uma forma corrida, porque as traduções da Bíblia dão uma forma corrida do assunto. Mas, se você for pegar o grego original, você vai ver que há uma pausa de um tempo. Então, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Ele está falando, eu vou estar no paraíso. Mas só que nem Jesus foi naquele mesmo dia para o paraíso. Ele ficou adormecido, morto no túmulo, para se ressuscitar no terceiro dia. E outra coisa também aqui, é muito ensinada na igreja, a gente fala que Jesus foi foi no inferno e tomou a chave do diabo. Não tem isso na Bíblia, não dá nenhum, cara. Porque primeiro que o diabo nunca teve a chave do inferno. Nunca. A chave do inferno pertenceu sempre a Jesus, a Deus. O diabo, ele mora numa casa que nem é dele. Nem é dele. Então, essa história assim, que a chave estava na mão do diabo, que a Bíblia diz que Abaddon recebe a chave. Então tem uma época que Abaddon está lá. Porque na realidade existe espíritos presos, conforme diz Apocalipse, que vão ser soltos no final dos tempos. Esses espíritos aí vão ser soltos para a destruição da humanidade. Mas hoje, quem tem a chave de tudo é Jesus. Então, o pessoal prega que Jesus foi no inferno, tomou a chave do diabo, depois pegou quem estava lá no paraíso para levar para o céu. Isso não está na Bíblia, mano. Você pode ler a Bíblia, você não vai encontrar isso na Bíblia em lugar nenhum. É apenas uma teoria que as pessoas criaram de um texto que fala uma coisa e você interpreta de uma forma diferente. Porque você pega um texto do Apocalipse, você interpreta, por exemplo, você sabe que Apocalipse, quando fala lá dos 7 selos, tem um montão de gente fazendo um montão de interpretação diferente sobre o selo. Por exemplo, igual o caso do 666. Você sabe que a coisa mais polêmica do Apocalipse é essa questão do sinal da besta. Porque as pessoas estão falando que é chip, e a Bíblia não diz que é um chip. Você acha na Bíblia que é chip? Onde está escrito na Bíblia que é um chip? Não está escrito marca. Está falando de uma marca. E tem mais. A marca é uma adoração. Isso quer dizer que a pessoa só recebe a marca da besta se ela adorar a besta. Então a pessoa tem que adorar a besta para receber essa marca. Como também tem a marca de Deus na Bíblia. Então Deus vai botar um chip nos crentes para dizer que os crentes é dele? Então a gente tem que saber que tem muita interpretação que é especulativa. As pessoas especulam
uma forma de amedrontar as pessoas. Porque o Apocalipse não é um livro para você ficar amedrontado com ele. O Apocalipse é um livro de revelação, mostrando para você como vai ser o futuro e como você se prevenir para viver uma vida de verdade. Ali não foi escrito para você ter medo. Quando fala dos selos no Apocalipse, está falando de períodos que vai acontecer, de coisas que até já passaram. Você sabia? Por exemplo, o cavaleiro branco já passou há muito tempo. Não, aí a pessoa fala assim, não, o cavalo branco é o anticristo. Eu vejo, já vi os escatólogos ensinando que é o anticristo. Mas a Bíblia diz que ali fala de períodos diferentes. O cavalo branco é um período, o cavalo preto é um período, o cavalo vermelho é um período e o amarelo é um período. São períodos diferentes. E vai contando a história desde o Império Romano até o tempo que nós estamos vivendo. Então a gente tem que entender que o Apocalipse ele é um livro que ele não pode ser interpretado de forma literal. Ele tem a sua simbologia, ele tem a sua linguagem. Nós temos, para a gente entender o Apocalipse, a gente precisa entender a linguagem do Apocalipse. Porque o Apocalipse foi escrito em que período? No período do Império Romano. Então, o Império Romano é o povo do cavalo vermelho, porque perseguiu os crentes na época, matou muito crente. Grande tribulação aconteceu na primeira época também. Você sabia? Quer tribulação maior do que os crentes ser jogados dentro de arenas e ser engolido por leão pregando o evangelho? Que não tinha direito. Você pensa que o crente primitivo tinha direito? Não tinha, não. Aí o que acontece? Eu vejo o cavalo branco como a mensagem do evangelho para o mundo. Então, quando se fala de cavalo branco, branco significa o quê? Paz. Então está falando da mensagem do evangelho para o mundo. Só que o evangelho é pregado, mas logo depois vem o quê? A perseguição àqueles cristãos. Mas nós, assembleanos, pregamos uma escatologia dispensacionalista, que é que o cavalo branco é o anticristo, que o cavalo vermelho é a perseguição no final dos tempos da grande tribulação. E a gente vai falando um montão de coisas que a Bíblia não diz. Isso é interpretativo e secundário. Isso aqui não é uma doutrina. Quem é que pode prever o que vai acontecer no futuro? Ninguém. Só Deus pode proclamar aquilo que vai acontecer no futuro. Meus irmãos, essa foi a nossa palavra de hoje. Já falta 20, é isso mesmo? 20 para as 9? 15 para as 9. Então a gente tem o ensaio das irmãs ainda, para as irmãs ficar até tarde aqui. Nós vamos parar aqui. Mas na próxima eu vou pedir. Tem como a pastora fazer um estudo para no próximo doutrina? Eu? Sei não. É você que dá, Não, mas aqui, pastora, aqui a gente não tem, melhor do que ninguém, que todos nós estamos no mesmo barco, somos todos ministros e servos de Deus. Então, doutrina aqui, todos os pastores, na realidade, tinham que dar doutrina. Eu sei, mas eu prefiro que o soldado, porque aí o soldado do jeito, aí faz confusão. Não, porque a doutrina é aquela não. Quem vai escolher o tema para falar é a irmã. A irmã não precisa falar do mesmo tema que eu estou falando. A irmã pode escolher um tema diferente, uma palavra diferente. Cada um tem a liberdade de ensinar a palavra de Deus. Então, fica à vontade. Se a irmã quiser, a minha esposa também, né? Um dia vai ter que preparar também. Pastora Marília. Pastora Marília também tem que dar doutrina. Eu sou ouvinte. Pastora da igreja. Então,
A pastora Marília é a principal, porque ela é a presidente da igreja, ela que está a doutrina mesmo. Aqui é Jesus, tá? Não. Aprendendo ainda. Então a gente aprende, a gente vai aprendendo. Aqui ninguém sabe tudo. E o que a gente erra, se a gente saber que está errado, não é pecado a gente reconhecer que erramos. Se eu falar palavras aqui que foram erradas, e eu perceber que eu errei naquilo que eu falei, eu vou voltar atrás, eu vou consertar, porque a gente não é perfeito, a gente erra. A interpretação, às vezes, ela pode errar, porque a interpretação, ela, mesmo que seja da parte de Deus, às vezes o homem coloca coisas que é da mente dele, e às vezes dá repreensão, e às vezes a gente precisa recorrigir. Então, mas a gente vai falar da palavra de Deus lá no trabalho. Aí Vamos agradecer a Deus, eu vou fazer pergunta. pedir a pastora para orar para a gente terminar o culto de ensino. Pastora Marília. Estudar aqui.